Pessoal, então vamos lá. Eu voltou aqui para o primeiro slide, mas eu fiz a primeira parte, agora vamos para a segunda parte que eu quero começar exatamente aqui. Combinado? Então vamos lá. Então, nesse slide, o que é importante nós olharmos? Aqui eu estou falando da fase um ainda, dos medicamentos. Primeiro, vamos por partes para a gente poder entender. Beleza? Então, por exemplo, a metabolização do medicamento começa na região do retículo endoplasmático. Então, a gente sabe que o retículo endoplasmático tem, biologicamente falando, nós já sabemos que é uma organela importante de produção de proteínas, de armazenamento de aminoácido. Então, significa que se o grupo enzimático que metaboliza os medicamentos, nós sabemos que enzima é proteína, correto? Então, lembrando um pouco de bioquímica, significa, então, que essa região do retículo endoplasmático, dos hepatócitos, que exerce essa função importantíssima, tá bom? Aí eu já trago uma pontezinha um pouco mais de um fator, que qualquer variação de característica fisiológica ou até mesmo genética do retículo endoplasmático vai ter comprometimento das enzimas. Mas já que eu pontuo sobre isso, que eu quero falar sobre o polimorfismo genético destas enzimas. Combinado? Mas primeiro, vamos para a parte direita da tela, que é onde tem um quadro que mostra as isoformas da P450. Então, dá uma olhada. Ali tem distribuição por porcentagem. A que tem a maior porcentagem é o grupo enzimático. Guardem. Eu sempre desafio os alunos a aprender pelo menos um ponto assim, um ponto chave, porque a partir desse ponto-chave, tudo fica mais fácil depois, né? Fica mais. Você adianta um percurso importante ali, né? Não vou ter tanto trabalho para outras coisas. Por que eu estou falando isso? Dá uma olhada aqui no gráfico. Do grupo da citocromo P450, a que tem a maior proporção, ou seja, a que tem o maior número dessas enzimas, é a CYP3A4 e a CYP3A5. Então são duas. É a CYP3A4 e a CYP3A5. 36% das enzimas que irão oxidar medicamento via hepatócito é esse grupo, essa isoforma da citocromo P450. A CYP3A4 e a CYP3A5. Memoriza pelo menos essa, combinado? Quem depois que veio na segunda maior proporção é a CYP2D6. Depois, CYP2C8 e a CYP2C9. Depois, quem é que vem? CYP1A2, 11%. Depois, CYP2C19, com 8%. Depois, CYP2E1, com 3%. E a CYP2A6, também com 3%. Então, esse grupo enzimático ele é fundamental para fazer a metabolização de todos os medicamentos que necessariamente vão passar pela fase 1 de metabolização. E onde isso vai acontecer? Lá nos hepatócitos, principalmente com a participação do retículo endoplasmático rugoso, porque do retículo endoplasmático, que é importante para a produção desse grupo enzimático. A imagem se mostra, então, né, várias dessas cadeias, então, de metabolização, com redução, com hidrólise, com oxidação. Se você olhar a parte superior do esqueminha do desenho, já mostrando o hepatócito, você vai ver que a CYP3A4 aparece aqui, ó, principalmente com oxidação. Aí depois ali a CYP2D6 também. Então olhe que todos esses grupos enzimáticos, eles são fundamentais para isso. Quando eu penso qual é o grupo enzimático de maior destaque, é a CYP3A4 e a CYP3A5. Perfeito. Significa que um dado medicamento só será metabolizado pela CYP3A4 ou pela CYP3A5? Não. Pode acontecer que um medicamento ele é um fármaco, já na sua forma ativa, mas que vai passar por metabolização. Então, esse mesmo fármaco ele vai ser metabolizado por esse grupo.
Mas se esse fármaco ele tiver na forma de profármaco, ele pode ser metabolizado por um outro grupo enzimático. Exemplo, prednisona. Prednisona eu já sei que é a substância ativa, quando o paciente fizer o uso, vai ser metabolizado na fase 1. Perfeito. Só que eu tenho a prednisolona, que é um profármaco. Não necessariamente, por exemplo, a prednisona ela é metabolizada pela CYP3A4, a prednisona. Mas a prednisolona, vejam que é do mesmo, é um fármaco que pertence à mesma classe. É um anti-inflamatório esteroidal. Só que quando é uma forma de profármaco, não necessariamente ela vai ter que ser metabolizada pela CYP3A4. Ela pode ser metabolizada pela CYP2E1, por exemplo. Deu para entender? Então, existe uma dinâmica. Claro que quando é feito estudos, lá os estudos pré-clínicos que nós usamos, eu falo nós usamos porque eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, com testes pré-clínicos, que nós usamos, então, modelos animais. Então, nesses modelos, a gente já começa a identificar, por exemplo, qual o grupo enzimático que melhor vai metabolizar isso, que melhor vai metabolizar esse medicamento na fase 1. Quando nós temos essa informação, voilá. Significa então que agora eu sei que o grupo que vai metabolizar de forma predominantemente, de forma majoritária, aquele fármaco será então o grupo enzimático X. Ok? Ficou claro? A grande questão é que quando eu tenho, agora eu entro no polimorfismo, tá? Quando eu tenho um polimorfismo, por exemplo, de um grupo enzimático, o que significa esse polimorfismo? Significa que eu tenho poli, né, de várias, e eu tenho ali várias modificações genéticas dessas enzimas, que pode comprometer metabolização direta de alguns medicamentos. Então, por exemplo, nós já é rastreado e comprovado, por exemplo, que indivíduos negros apresentam polimorfismo para grupos de P450, asiáticos. É comum, por exemplo, os asiáticos, eles não conseguirem metabolizar o álcool. Por quê? Porque eles não produzem a aldeído desidrogenase, que é importante para essa metabolização. Isso tem uma relação com o polimorfismo, isso tem uma relação com o grupo P450. Então significa que aquele indivíduo não metaboliza o álcool. Tanto que, se alguém conhece alguma asiática, percebe que quando eles consomem álcool, eles ficam extremamente ficam com rubor, né? Os metabólicos mais tóxicos do álcool acumulam-se na região da pele, por não conseguir metabolizar. Isso também pode acontecer com medicamentos. Lembra que eu comentei com vocês que indivíduos negros produzem uma concentração maior de PGP, glicoproteína P, lá no intestino? Aqui também existe já a comprovação que indivíduos negros também têm um polimorfismo para vários dos grupos enzimáticos de P450. Então, aí vem um detalhe clínico que é fundamental para a nossa dinâmica farmacêutica, para a nossa profissão. Quando nós encontramos um paciente que não responde adequadamente ao medicamento, qual a chance de ser um problema com o medicamento ou qual a chance de ser um problema relacionado com o paciente? Um polimorfismo. Vale a pena a gente pensar nisso. Vários países, aí eu já trago mais informação, alguns países, por exemplo, têm como protocolo, e antes de iniciar tratamentos, como por exemplo, tratamentos para câncer, fazer um mapeamento genético do paciente, para saber se o paciente não apresenta uma variação genética no polimorfismo de um grupo enzimático da citocromo P450. Por quê? Imagina se vai fazer um tratamento, vamos colocar aqui um exemplo, com metotrexato. Então, vai fazer o tratamento com metotrexato e o paciente apresenta um polimorfismo para a enzima que precisa metabolizar aquele medicamento. Então, é um polimorfismo que acelera o processo de metabolização do medicamento. Vai comprometer a resposta terapêutica do paciente? Vai comprometer a resposta do paciente. O paciente vai fazer um tratamento com. Deixa eu pensar. Vou colocar um exemplo bem simples: finasterida. Nós sabemos que a finasterida, alguns pacientes que apresentam hiperplasia prostática, homens, né, claro, a hiperplasia prostática, um dos tratamentos que pode ser utilizado para esses pacientes
Principalmente porque a hiperplasia prostática, ela tem uma característica muito benigna. Então o médico ele entra com esses, né, o oncologista ele entra, o proctologista, enfim, ou o oncoproctologista, entra com um tratamento específico para aquela, para aquele tratamento hiperplásico do paciente. Só que se o paciente apresenta uma certa resistência ao medicamento, o que me garante que não é uma variação no metabolização, na metabolização da finasterida? Tá? Lembrando, gente, que a finasterida que é usada para tratamento oncológico é um miligrama diferente da finasterida que é usada para queda capilar, tá? Só quero fazer esse adendo para ficar claro isso, tudo bem? Então, é nesse ponto que eu quero que vocês já comecem a ter um raciocínio crítico em cima disso, tá bom? Por quê? O paciente que, os medicamentos não presta, temos que avaliar melhor isso. Vale a pena explicar, às vezes, para o paciente. Claro que existem situações e situações, aí nós entramos aí uma discussão que vai além, né, da farmacologia. A gente está falando de discussões também que vão para o âmbito de saúde pública também. Tudo bem? Vamos lá. Essa próxima imagem é explicando exatamente o que eu falei tudo. É só uma imagem um pouquinho mais simples, mas tentando aí explicar para a gente como que funciona a oxidação, redução, né, todos os grupos enzimáticos que participam. Mas, deixa eu falar rapidinho. Mas tentem, fixem, memorizem pelo menos a CYP3A4 e a CYP3A5, que é a que tem a maior porcentagem de metabolização de medicamentos. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ótimo. Aqui eu coloquei para vocês, tá bom? Alguns medicamentos que eu tenho aí características importantes. Lembra que eu falei sobre indução e falei sobre inibição, né? Redução de atividade. Então aqui eu coloquei 3 quadros para vocês, para a gente já começar a fazer um processo de memorização também, né? Nem tudo dá para memorizar, mas eu consigo saber onde buscar uma boa informação, eu consigo entender na hora de explicar para o meu paciente, ou até mesmo, eu falo muito isso. Às vezes eu não preciso, eu não tenho condições de explicar, perdão, o paciente ele não vai ter condições de entender o que eu estou explicando para ele. Mas quando eu transformo isso numa informação, pelo mínimo que eu passo para o paciente, ele já entende. Mas você tem que pensar também que você, como farmacêutico da área da drogaria, a paciente de assistência, o paciente, a área hospitalar, clínica, você precisa ter uma conversa com profissionais, né, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, com outros profissionais. Então, a nossa linguagem ela tem que estar padronizada, ela tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem técnica científica, tá bom? Então, vamos trazer, essa demanda é nossa. Pega aí o menino no colo e vamos balançar. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui para vocês, começando no quadro mais superior. Então, eu tenho aqui a primeira coisa, né? A isoenzima, a CYP2CA9 e a CYP2CA10. Qual é o fármaco comum que é metabolizado por esse grupo enzimático? Veja que eu tenho ali a substância comum, o fármaco comum, e eu tenho os indutores. Opa, significa que eu tenho um fármaco, outros fármacos que vão induzir o trabalho dessa enzima. Lembre-se, se eu estou induzindo, eu aumento a atividade enzimática. Se eu aumento a atividade enzimática, eu metabolizo esse medicamento mais rápido. Não significa metabolizar medicamento mais rápido, significa benefício. Cuidado! Metabolização rápida significa aumentar a chance de medicamentos já ativo, livre, que pode levar o paciente a efeitos adversos mais graves e também a intoxicação. E claro, há condiciona rápido esse fármaco ir para a fase 2, porque o sistema tem que excretá-lo, beleza? Então, varfarina, fenitoína, ibuprofeno e tobudamida, esses fármacos são metabolizados exclusivamente pela CYP2CA9 ou a CYP2CA10. Só que quem é indutor desse grupo enzimático? Fenobarbital e rifampicina. O que tu tem que entender aqui? Se tu tem um paciente que que toma varfarina, né, por conta de como anticoagulante, e por algum motivo esse paciente precisa tomar fenobarbital, clinicamente, farmacologicamente, nós sabemos que o fenobarbital ele é um indutor dessa enzima. Se ele é indutor dessa enzima, significa que essa varfarina vai ser metabolizada muito mais rápido. E um detalhe, varfarina de baixo índice terapêutico.
tá bom? Fenitoína também de baixo índice terapêutico, ok? Então, já vai guardando esse raciocínio. Vamos para o próximo quadro. A CYP2D6. A CYP2D6, quem são os medicamentos que são metabolizados por esse grupo? Desipramina, imipramina, haloperidol, opa, né? E propanolol. Então a gente tem antidepressivo, a gente tem um antipsicótico e a gente tem um antihipertensivo, né? Não tem nenhum indutor. Amém. Agora vamos lá, CYP3A4 e a CYP3A5, 36% de maior proporção são desse grupo enzimático. Quem são as substâncias, quem são os fármacos em comum que são então metabolizados por ela? Carbamazepina, ciclosporina, eritromicina, nifedipina e verapamil. Quem são os indutores? A própria carbamazepina pode ser indutora. O problema é quando tem associação com outro medicamento. Essa é a parte que a gente precisa lembrar. Dexametasona é indutora, fenobarbital é indutor, fenitoína é indutora e a rifampicina é indutora. Só que tem uma coisa que eu acabei não quer dizer, não coloquei no quadro, porque esses quadros é da autora do livro de Farmacologia Ilustrada, da Karen, né? Uma coisa em comum, que é indutor de tudo isso aqui, álcool. Gente, o álcool ele é indutor enzimático. Então, o uso do álcool com medicamento, seja qual for o medicamento, não é apropriado. Tá? Não é apropriado justamente por conta que o álcool ele é extremamente indutor enzimático. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos para vocês também. Tem inibidores, né? Aqui eu coloquei os inibidores. Então aqui eu tenho a tabela dos inibidores do grupo enzimático. Então eu coloquei alguns específicos, né? O inibidor, quem é o inibidor, qual a enzima que é afetada, um exemplo de um fármaco que pode ser afetado. Então, quem é um inibidor importante da CYP3A4, da CYP2C9 e da CYP2D6? Cetoconazol. Quem são os medicamentos que poderão ser afetados? Varfarina, simvastatina e nifedipina. Preste atenção. Se o paciente toma a simvastatina e entra com tratamento de cetoconazol, o que você tem que entender como farmacêutico aqui? Você tem que entender que o cetoconazol ele vai inibir a enzima que precisa metabolizar a simvastatina. Ela não vai ser metabolizada. O paciente não vai ter a concentração do fármaco para poder fazer o efeito farmacológico. Entendeu? Eritromicina também é inibidor. Quem que ela inibe? CYP3A4. Qual o fármaco que pode ser comprometido? Carbamazepina, quinidina. Ritonavir, antirretroviral importante para os pacientes com tratamento de HIV. Quem são as enzimas? CYP3A4 e a CYP2D6. Quem que pode ser afetado? Alguns outros antirretrovirais, antidepressivos tricíclicos. Então, significa que o paciente que toma ritonavir vai ter inibição, não vai ter metabolização de alguns antidepressivos tricíclicos, como imipramina, amitriptilina, nortriptilina, enfim, omeprazol. O omeprazol é um vilãozinho aí, né? A gente vai ter uma oportunidade de discutir sobre aí os inibidores de bombas de próton, então o omeprazol vai entrar nessa nossa discussão, tá bom? Então, quem o omeprazol faz inibição? CYP2C19, CYP2C9. Quem vai ter comprometimento? Varfarina e o clopidogrel. Suco de toranja tem uma história incrível, incrível assim, né? Que foi graças ao Brasil que foi possível identificar que o suco de toranja, que é um tipo de laranja, era inibidora de CYP3A4. Gente, inibidora de CYP3A4, 36%, ok? Inclusive foi em São Paulo que descobriram isso, porque ela é uma inibidora, que são os fármacos que têm comprometimento. Nifedipina e simvastatina. E só descobriram por quê. Só entenderam essa dinâmica, os médicos começaram a entender, o grupo de profissionais começaram a entender que tinha uma população em São Paulo, eu estou tentando lembrar o nome da cidade, né? Depois a gente dá um Google e a gente consegue lembrar. Em São Paulo, que não estavam mais respondendo aos tratamentos para hipertensão e tratamentos para hipertensão e tratamentos para dislipidemia. E começaram a perceber o que tinha em comum nisso tudo: o uso do suco da toranja.
né. Então, foi essa sacada, inclusive começou aqui no Brasil essa investigação. Fluconazol vai fazer inibição de CYP2C9, de CYP3A4 também. Fenitoína e as sulfonilureias serão comprometidas, tá bom? Cimetidina, CYP1A2 e a CYP2D6. Teofilina e a varfarina serão, então, comprometidas. Então, nessa nossa segunda parte da nossa aula, tá bom? Finalizamos, então, a fase 1. Então, logo nós vamos para a fase 2 na aula 3. Combinado? Já que eu encontro vocês.